todo longe. Agradecer mais a noite pra frente. Terça-feira, agradecer mais um dia se foi. Aí 11, 6 horas aí, acordei, tomei café e fui ajudar aí. E arrumar os bancos da igreja aí. E fui ajudar aí, fui dar mãos aí. Só tava dois caras aí, motorista, caminhão aí. Todo, agradecer ele aí. Ele pagou um dia aí, hoje ajudei eles o dia todo aí. E fiquei o dia todo na igreja montando lá. Ele pagou até o dia, pagou meu almoço aí. Deus, Deus proteja eles também. Vou gravar aí, essas BR aí. Todo hoje, essas BR tá muito perigoso, acidente. Aí hoje cedo tomou um caminhão aí, 101, hoje cedo. Tava uma fila. Foi rebote hoje, estava falando. Fila tava lá, peraí. Precisa cuidar muito aqui, pegar essas BR aí. Anda de gravar aí, pô. Ele tá dando muito acidente. Ainda mais esse vírus, tá morrendo mais gente desse vírus. Ainda mais pega essas BR aí, precisa respeitar a lei, trânsito, respeitar uns outros. Ainda mais gravar aí, respeitando uns outros aí, na BR aí, precisa se cuidar muito. Muito acidente tá andando, né? Morrendo muita gente também. Essa acidente aí, caminhão, carro aí. Aí semana passada deu um acidente feio lá, Barra Velha. Foi feito também. Um caminhão tenta ver um são, né? Caminhão tenta são, tudo, vazou tenta. Aí os carros ficou tudo bocanhado no estado já passava. Duas pistas paradas também, precisa cuidar mais. Ainda mais essa pandemia. O bicho tá pegando. Deus proteja todos nós aí, todos aí. Eu também ajudei a usar a igreja lá também, montar os bancos aí. A igreja ficou bonita. Vão pra missa, rezar, bom, tudo bom com bom. Deus, Deus proteja todos nós. Vamos para a sexta-feira, sábado, domingo, noite também a missa. Só se cuidar aí, usando máscara, protegendo uns outros também. Todas as nossas famílias, amigos. Aí pagou um dia, motorista, ajudei a descarregar caminhão aí. Os bancos tudo desmontado aí. Montar tudo dentro da igreja lá. Deu tudo certo. Acabar quase 7 horas. Horas. Aí o motorista foi, ia tomar banho, ia voltar de novo, ia dormir lá. Ainda falta o resto para montar e amanhã. Aí amanhã cedo eles acordam 5 horas para montar. Aí depois eles vão viajar para a cidade deles. Eles dormiram em Joinville. Deus proteja eles. Vão gravar aí e falei para eles. Deus proteja todos vocês aí, vocês dois aí, todos nós aí. E agradecer também e pedir obrigado. Pagou minha almoço hoje. Deu 50 pila para mim. 11. Deus proteja todos nós. Vamos para a missa sexta-feira, 9 à noite. Missa vai ser bom. Os bancos tudo novo. Cada um e amigos, minhas amigas também, grupos jovens, meus amigos também, grupos jovens, vão ir para a missa rezar. Vão ir. Igual os bancos fazem mais banho. A reza. Mas tudo bom. Tudo novo. Tudo novo. Você, esses carros viajando, vocês pegam os carros aí, novo, às vezes você dentro do carro aí, bem bom que você dentro do carro. Ele gosta de bem bom. Agradece a cada um, vocês vão para isso. Rezar para todos nós aí, passar essa pandemia, passar esse vírus. Seja todos nós protegidos. Amigos, famílias, todos nós, meus amigos também vão à igreja aí essa noite. Proteja também eles, todos nós aí. Proteja que trabalham no hospital, na área da saúde, voluntário. Proteja minhas amigas também trabalham no hospital, nos jovens, o nome dela L. Proteja ela também, tudo. A família dela é uma Pontos Calvados, ela trabalha em dois lugares. Ela trabalha no hospital, ela trabalha em prostituição. Deus proteja ela. Família dela. Beijo boa, minha amiga. O nome dela é L. Eu tenho Instagram dela aí. Foto da Bíblia. Ah tá.
Deus protegerá, família dá, pai dá, e conhece ela. Qualquer dia eu subi o morro da pedra, quando outra minha amiga também para subir o morro da pedra, os cavalos. Vão ir subir o morro da pedra também. Pagar passar essa pandemia aí. Aí passa tudo. Subir o morro aí, sai essa pandemia. Deus proteja todo nós, fica tudo com Deus. Deus está protegendo todo nós, todas nossas famílias, amigos meus aí, grupo jovem, minhas amigas também, grupo jovem. Todas as famílias de vocês, todos meus amigos também. Fica todos com Deus. A paz de Cristo, a paz com cada um de vocês. Fica todos com Deus. Curte esse vídeo, deixa esse vídeo mais famoso. André, um ajuda o outro. Vão ir ajudando um outro. E deixa, precisar um caminhão, meu pai tem um caminhão para carregar aqueles bancos para ir nas outras igrejas aí, e faz para usar aí. Precisa um caminhão, meu pai tem um caminhão. Aí, vai falar com eu aí, passar já com eu, carregar aqueles bancos para as outras igrejas aí. Meu pai vai carregar aí, meu pai de boa aí, eu vou ajudar ele também, carregar também aqueles bancos aí da igreja. Cada um ajuda o outro, deixa coisa. Vicência, batalha. Fica com Deus. Boa noite para todos. Hoje também. Hoje, de tudo. Desde 6 horas da manhã. Ele estava chegando lá, o caminhão já estava chegando junto com eu. Eu cheguei junto com o caminhão. Agradecer a todos meus amigos. Esse motorista de caminhão. Deus proteja eles. Eles vão gravar aí, BR aí. Vai, chave aí. Muito BR, muito perigoso. Muito acidente. Precisa cuidar muito. Quem pega BR aí, precisa cuidar. Fica com Deus. Boa noite para todos. Cuide-se, André. Ó, já aí para vocês.